Olá, pessoal. Então aí, segunda-feira, mais uma semana depois do feriadão. Vamos contextualizar as coisas e vamos aprofundar um pouquinho os temas que o pessoal do Infomani colocou aqui nessa matéria, que é o que nos aguarda aí. No final eu vou falar do meu sentimento e também vou mostrar as taxas do Tesouro, o que eu acho que podem acontecer. Muito bem. Essa semana, então, nós teremos aí o Copom na quarta-feira. Mais uma vez, o Campos Neto soltou, a gente comentou isso semana passada, um release, inclusive em inglês, né, falando que ia reduzir em 0,75 pontos, sem muitas surpresas, né? Nós vamos ter a prévia do PIB, que eu acho que sai na quinta-feira, alguma coisa assim. O que é a prévia do PIB, pessoal? É o ICBR, tá? É o IBC-BR, perdão. IBC-BR, Índice do Banco Central do Brasil, que é um indicador realmente formulado para ser uma prévia do PIB, tá? Então é bem interessante isso aí, vamos ver como é que o mercado vai reagir. Terça-feira agora, terça-feira, dia 16, um dia antes da divulgação da decisão do Copom. Então com certeza o Copom vai estar baseado nisto aqui também, e vindo número ruim, vai vir corte na Selic. E alguém tem esperança de que venha algum número bom no ICBBR de abril, pessoal? De abril, em que a economia estava bastante parada? Não, acho que ninguém está otimista com esse número, né? Então, com certeza vai vir negativo e o cupom vai ter espaço aí para descer mais ainda a Selic. Embora a repercussão nos títulos públicos não seja nada significativa. Por quê? Porque o mercado já sabe, né? Isso já está desde a última reunião, já está alinhavado, já está prometido de certa forma. O mercado sabe que isso é necessário e já precificou. Então a gente não espera muita coisa, né? Aí sexta-feira, pessoal, eu larguei um vídeo para vocês falando do que aconteceu no mercado internacional no nosso feriado de Corpus Christi na quinta-feira. Muita coisa se confirmou, né? Infelizmente o dólar voltou a passar os R$ 5, tá aqui, né? E a bolsa caiu 2%. Muito embora as taxas no Tesouro tenham ficado praticamente iguais, né? E aí a explicação disso vem do seguinte: essas taxas iguais podem ser assim porque o mercado vê que não piorou mais o que já estava ruim em termos de questão fiscal do país. Isso pode ser uma causa. Por que o mercado estressou com as falas do Powell? E o Powell vai continuar falando lá para o Congresso americano essa semana e vai ter mais desdobramentos e provavelmente mais reações do mercado. Porque ele falou que até o final de 2021 a taxa lá fica em zero. E quando eu vi isso, eu pensei assim, bom, eles não vão para juro negativo, o Brasil também não vai, né? Porque o Brasil tem que manter um certo intervalo de taxa com relação aos americanos. Mas o mercado interpretou isso mal porque é o seguinte, porque o mercado já esperava, já gostaria, né, o wishful thinking, né, já gostaria de uma alta nas taxas. Para quê? Para mostrar que a economia está aquecendo, que aqueles 2,5 milhões de empregos são um aquecimento. Mas está muito prematuro para dizer isso, né? E aí o mercado sentiu o impacto, né, de ter que ficar com taxa zero até 2021, final de 2021, significa que a economia vai precisar de estímulo, e isso gerou uma preocupação. Além dessa questão que eles estão falando de segunda onda da doença, eu vou mostrar para vocês aqui, espero que não haja problema no vídeo, da questão aqui dos Estados Unidos, ó. Tá? Isso aqui é o World Meter. Tá? Eles estão falando em segunda onda, mas na verdade não saíram da primeira, né? Que vejam aqui, ó, os americanos atingiram o pico lá pelo começo de abril, com 30 e poucos mil casos, e agora está caindo muito suavemente a curva, já há mais de 2 meses com essa tênue queda, e aqui havendo uma pequena puxada para cima, aqui nos últimos dias que a gente tem contabilizado aqui no site. Mas essas subidas também aconteceram
no meio da descida. Aqui estava descendo e aí disparou um pouco ali, depois disparou um pouco aqui e tal. Então, assim, a primeira onda não está resolvida, né? Então, como é que vai vir segunda? Né? Isso aqui eu vejo como uma piora da primeira onda. E o Brasil aqui subindo em clusters, né? Então começou a montar os clusters que duram aí menos de uma semana. Deixa eu tirar essa curva aqui para a gente ficar claro aqui. Ó. Isso aqui é um clusterzinho, depois outro clusterzinho, outro cluster, certo? Agrupamentos de altas, né? Depois aqui, depois aqui, depois aqui. O que a gente percebe? A gente percebe que os novos clusters de alta, já que a gente ainda não sabe quando vai ser o pico de fato, a gente só vai saber isso retrospectivamente, tendo uma base aí de 14 dias, a gente está vendo clusters mais próximos, não tão distantes uns dos outros com relação a altas. Se isso pode ser um sinal de que a velocidade de propagação está diminuindo, não sei, né? Mas fica a esperança, tá? Colocando a média dos 7 dias, a curva dá até um sinal de otimista, mas a gente não tem autorização para ficar otimista, porque ela também caiu em outros momentos e voltou a subir, né? Foi meio que uma tomada de fôlego. Espero que, se voltar a subir, fique próximo do último cluster e comece a desenhar algo como uma descida aqui. Bom, voltando ao temor dos americanos, o temor é isso aqui, né? Que esse cluster aqui comece a subir, e de repente ultrapasse esses primeiros picos aqui, e a coisa volte a sair do controle novamente, e aí ninguém sabe o que pode acontecer. Bom, então assim, dólar subiu, bolsa caiu, taxas se mantiveram. Qual é a minha leitura de taxas aqui? Ó? Isso aqui é o pré-23, está ali, mantendo aí uma pequena oscilação em torno dos 4% ainda, mas em termos de preço, isso representa R$1 ou R$2 no preço do título, é muito pouco, certo? Então eu acredito que vai continuar oscilando assim. O pré-26 já tendendo mais para uma linha mais reta, em torno de 6 e alguma coisa, e os IPCAs praticamente a mesma coisa. Aqui é o IPCA 26, praticamente plano, e os IPCAs longos, o 35 e o 45, com uma leve tendência de queda. Eu acho que vai ficar assim, gente. Eu acho que vai ficar tudo plano, na verdade, talvez estressando um pouco. Por quê? Porque as notícias não estão boas lá fora. Os mercados, eu acho que primeiro sentiram o impacto do não crescimento da economia americana e depois foram olhar essa questão aqui da curva da doença, certo? Essa é a minha interpretação. Eu acho que o primeiro evento foi a fala do Powell sobre a questão dos juros deles e depois essa curva aqui, certo? Se a gente olhar, tem outros países que a situação de uma recidiva forte da curva aconteceu. Deixa eu procurar aqui o país e vou mostrar para vocês. Esse país aqui, pessoal, quando a gente vê aqui a curva, ó, parece que ele tem uma segunda onda, mas na verdade não saiu da primeira, não chegou a resolver a primeira. Não resolveu a primeira como alguns países europeus, tá? Então, se isso aqui acontecer nos Estados Unidos e vocês virem na imprensa como segunda onda, eu faria essa ressalva, tá? Que não é bem uma segunda onda, é uma piora do quadro da primeira onda. Sobre essa piora aqui, o pessoal no Brasil está bem atento, está preocupado, está vigilante quanto a isso. A gente já viu notícias de Curitiba e Porto Alegre voltando a medidas restritivas para justamente não deixar isso aqui acontecer, tá? Que doença terrível, né, pessoal? Então, voltando aqui, qual é a minha impressão sobre as taxas do Tesouro, que eu já falei, que ficam em linha plana? Agora eu vou mudar um pouquinho a minha setinha, que estava em levemente otimista para neutro. Eventualmente pode dar uma subidinha desse tipo aqui, tá? Não vou mais falar em 4,2 ou 4,3, como eu falei semana passada para os IPCAs longos, porque o mercado de juros no Brasil se mostrou mais refratário, digamos assim, né? Aqui o IPCA 26, IPCA 35 e IPCA 45. Eu acho que fica plano, eu acho que fica neutro essa semana.
Vamos ver como o mercado vai reagir. Vamos ver as novas falas do Powell, vamos ver se essa questão da onda, entre aspas, segunda onda nos Estados Unidos realmente vai acontecer. Como vai ser o nosso Copom, como vai ser o nosso IBCBR. Então, bastante coisa aí para acompanhar. Teremos uma semana que pode ser agitada, pessoal. Pode ser agitada. Mas o meu sentimento, a minha intuição para o Tesouro é neutro. Eu acho que não vai acontecer grande coisa, eu acho que vai ficar tudo na mesma. Esperando aí o mercado, acho que esperando informações mais com uma tendência mais clara dos próximos passos do que vai acontecer, certo? É isso aí, pessoal. Fique ligado no nosso canal. Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.